Olá a todos, sejam bem-vindos ao programa 60 Minutos com Deus, onde hoje você vai aprender um pouco mais da Palavra de Deus e certamente Deus ele vai operar na sua vida. No programa de hoje nós vamos ter uma convidada muito especial, a pastora Regiane vai estar aqui conosco e vai nos falar um pouquinho acerca de um material que nós temos disponível no nosso ministério, que é o livro Antes de Casar. Então você aí que tem um desejo de casar, de construir a sua família, fique no nosso programa para você conferir alguns conselhos, algumas dicas, algo muito importante para a nossa vida, para que nós possamos crescer e construir uma família, um casamento saudável e na rocha. Durante todo o decorrer do nosso programa, você que nos acompanha pode fazer o seu pedido de oração, que no final a pastora convidada vai orar por você. O nosso DDD é o 16 99115 0532, onde você vai nos enviar o seu pedido de oração e certamente você hoje vai receber uma semente, receber a oração e tudo já está a mudar para melhor na sua vida. Tudo já está mudando para melhor. E é isso que você tem que ter fé e acreditar, porque realmente Deus não é bom. Deus, ele é muito bom. Eu também encorajo você a entrar no nosso site, igrejamana.com.br. Lá você vai ver o ícone que diz, os endereços, as moradas da nossa igreja. E eu exorto você a procurar a Igreja Maná mais perto de você. Venha nos fazer uma visita, você vai ser muito bem recebido e acredito que realmente Deus ele vai transformar a sua vida. No nosso ministério, nós temos muitas ferramentas, muitos caminhos para nós evangelizarmos e para nós levarmos Jesus. E no nosso programa, nós sempre ficamos por dentro dessas ferramentas, para que você que nos acompanha possa não só evangelizar, como também usufruir de todas as ferramentas que nós temos disponível no nosso ministério. E agora nós vamos ver uma dessas muitas ferramentas. Então, vamos ficar agora com as ferramentas de evangelização. A visão do nosso ministério é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E para isso nós temos muitas ferramentas ao seu dispor, desde sites, streamers, rádio, televisões, canais, desde canais no YouTube e muitas outras coisas disponíveis para que você possa evangelizar. E para você que nos acompanha e não sabe o que é evangelização, é quando você está ali no seu emprego, quando você está ali no seu trabalho, na sua cidade, na sua rua, e você começa a falar de Jesus, da igreja, para uma pessoa que não conhece ou que nunca foi. Você está evangelizando. Então, quando nós formos falar de Jesus, quando nós formos convidar alguém a realmente andar com Deus, nós já estamos evangelizando. E Deus conta conosco para justamente nós irmos por todo mundo, para nós pregarmos o evangelho e cada vez mais ganhar famílias, jovens, pessoas, não só para a igreja, como também para Jesus. A ferramenta que nós vamos ver no programa de hoje é a Curiacos Kids. Para você que tem filhos, para você que tem sobrinhos, netos, seja o que for que você tem ali, conheça uma criança, essa ferramenta é fundamental. Afinal, a Bíblia nos ensina, para que nós possamos realmente educar e instruir, as crianças no caminho em que se deve andar. E é o nosso papel realmente fazer isso. Você como um pai, você como uma mãe, como alguém ali responsável por uma criança, tem esse papel fundamental de instruir aquela criança no caminho em que se deve andar. E a nossa Curiacos Kids é um site que nós temos programação 24 horas para todas as crianças. Temos desenhos animados, temos ali músicas, toda personalizada com muitas cores, que é do jeito que a criança gosta, para realmente acalmar quando a criança estiver mais agitada, para levar a palavra de Deus de uma forma diferente ao nível da criança, porque é todo um processo, toda uma adaptação para você lidar com a criança. E a Curiacos Kids tem isso. Por isso eu exorto você a entrar no nosso site, curiacoskids.com, e lá você vai ver a nossa TV, o nosso site que funciona 24 horas com conteúdos infantis. Por isso, acesse esse site e certamente a sua criança vai ficar, calminha, e você vai realmente cada vez mais instruir ela no caminho de Deus, que é sempre o caminho certo. Nós agora vamos para o nosso momento musical e daqui a pouquinho nós estamos de volta para aprendermos mais sobre a palavra de Deus. Então, fique agora com este videoclipe.
sucesso, bom ânimo e muita coragem. Lutando, dominando todas as adversidades. Batalhas são travadas constantemente na mente. Vencer a mim mesmo, duelo contundente. Na busca corriqueira pelas minhas vitórias. O meu caráter ilustra minha trajetória. Não sou o que falo, mas sim o que faço. Soldado na guerra, por Deus, blindado. A vida é assim, assim que é. Não abaixo os meus sonhos, eu aumento a minha fé. Sou o gongo, mais um round. Sou o guerreiro preparado pro combate. Na batalha eu sei quem sou. O inimigo não me abalou. Em Cristo eu sei quem sou. Eu sou vencedor. Na batalha eu sei quem sou. O inimigo não me abalou. Em Cristo eu sei quem sou. Eu sou vencedor. Eu abraço a minha vida com amor e compaixão. Garra e ousadia e muita determinação. Troquei o pranto por um lindo sorriso, pois luto por aquilo que realmente acredito. Cada amanhecer é um novo recomeço. Viver, amar, ser feliz não tem preço. O fraco desiste, o forte persiste. Finais alternativos no roteiro do meu filme. Nas desilusões não deixo de sonhar. Nos obstáculos não deixo de caminhar. Tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível, eu nasci pra vencer. A vida é assim, assim que é. Não abaixo os meus sonhos, eu aumento a minha fé. Sou o gongo, mais um round. Sou a guerreira preparada pro combate. Na batalha eu sei quem sou. O inimigo não me abalou. Em Cristo eu sei quem sou. Eu sou vencedor. Na batalha eu sei quem sou. O inimigo não me abalou. Em Cristo eu sei quem sou. Eu sou vencedor. Meu combate eu não jogo a toalha. Com muita persistência se vence as batalhas. Só sigo o conselho daquele que não falha. No mundão, quem não junta espalha. Subir no ringue e levantar o cinturão. Quem chega até o fim se sagra campeão. Por isso vou perseverar até o fim, independente do que falam contra mim. Se o inimigo se levantar, O direto de palavras vou nocautear. se o inimigo se levantar, Cruzado de palavras vou nocautear. se o inimigo se levantar, Com o jab de palavras vou nocautear. se o inimigo se levantar. Com o gancho de palavras vou nocautear. Na batalha eu sei quem sou. O inimigo não me abalou. Em Cristo eu sei quem sou. Eu sou vencedor. Na batalha eu sei quem sou. O inimigo não me abalou. Em Cristo eu sei quem sou. Eu sou vencedor. Nós agora vamos aprender sobre um tema muito importante e que se faz presente na vida de todas as pessoas que andam ou não com Deus, que conhecem ou não a Deus, que é a família. Nós temos hoje no programa uma pastora muito especial que vai estar aqui conosco, pastora Regiane. Seja muito bem-vinda. Olá, obrigada, Tatiana. É um prazer estar aqui no programa 60 Minutos com você e com você que está em casa. É sempre uma honra, né? Sim, é sempre. E falar de família é algo muito importante porque todo mundo é filha da mãe, não é, pastora? Todo mundo é um filho da mãe, ou, Do pai. ou tem do pai, ou tem filhos, mas todo mundo faz parte de uma família, né? E é o método que Deus criou, né? Bom, até agora, né? Para colocar as pessoas no mundo é necessário ali ter o pai e uma mãe para realmente É verdade. fazer com que cada vez... E é bíblico. A medicina ainda não inventou terem filhos sozinhos, ainda não.
E é bíblico. Yeah. Afinal, Deus falou para Adão, vai e multiplique e enche a terra, As né? pessoas às vezes esquecem disso, né? Que Deus, antes de criar qualquer coisa, ele criou... Assim, qualquer coisa não, né? Ele criou o mundo, mas depois, antes de criar a igreja, por exemplo, ele criou a família, né? Ele criou o mundo, depois ele criou Adão e Eva, viu que era muito bom, que era perfeito, e foi assim que criou a primeira família. E sim, a família é boa, é perfeita. É um projeto de Deus. E se nós sabemos realmente construir a nossa família com Deus, é o que nós vamos viver um pedacinho do céu aqui na Terra, né? Realmente ter um casamento saudável, ter filhos que realmente andam com Deus. Mas sabe, pastora, acredito que a pastora já se deparou com uma situação dessa de pessoas que não querem construir a família. Por vezes com coisas que aconteceram no passado, más experiências. Mas Deus tem como reverter essa situação, né? Sim. Talvez você que está aí em casa, né? Sim. Todo mundo já se deparou com famílias que não deram certo. E que, em vez de ser um céu na terra, como você disse, foi o contrário. Foi um pesadelo na terra, né? Então, tem muitas pessoas que, por vezes, não querem construir a sua família, exatamente por ter visto maus exemplos, né? E uma vez eu aprendi um exemplo que é muito importante. Se eu falar para você, se eu te der um volante, umas rodas, um vidro, que são partes de um carro, você vai ter um carro? Não, você tem partes de um carro, né? E às vezes é isso. A família é isso. Você pode ter um filho, você pode ter uma mãe, você pode ter um avô e não necessariamente ser uma família. Porque para ser um carro, você precisa ter essas peças, mas as peças estarem no local certo, né? No lugar certo, para o carro poder funcionar. E a família é a mesma coisa. Não adianta ter o pai, a mãe, o avô, o bisavô, o papagaio, o cachorrinho, né? O Fred, que normalmente é o Fred. Mas se a família não está, cada peça no seu lugar. E só assim é que a gente tem realmente uma família que seja perfeita. E é da vontade de Deus, né? E Deus, ele consegue curar qualquer ferida, qualquer cicatriz que fica ali e realmente pode fazer com que todos nós tenhamos um pedacinho do céu aqui na Terra, né? Deus, porque é ele mesmo um da Deus, vontade. Ele é um Deus que restaura. Ele restaura casamentos, restaura famílias. Eu conheço inúmeros exemplos. Sou pastora, já dei muitas consultas pastorais, ou seja, pessoas que precisam de ajuda na área da família e vão ter com a gente. E a gente vê transformações que nunca seria possível. E Deus faz, porque Deus transforma o impossível. Exato. E é mesmo a vontade de Deus, ainda mais no Brasil, que a família, já falo, né? A família brasileira já é algo que é como se fosse um merchan, é algo muito importante ter a família brasileira. E no nosso programa nós vamos aprender hoje o passo antes de ter a família, né, pastora? Antes de ter o casamento, antes da construção. Porque também eu me preparar antes vai fazer diferença. Eu realmente saber onde eu vou pisar, o que é que eu vou fazer, se eu realmente conhecer aquela pessoa, vai fazer total diferença. É que nem uma pessoa quando quer ir para um destino, imagina que é ir no supermercado. Se ela sabe, o caminho é tranquilo. Agora, se ela não sabe, ela pode ser que ela se perca se ela não seguir ali o GPS, né? Seguir direitinho, do jeito que o GPS manda, né? Porque tem gente que gosta de opinar Inventar, no GPS. né? Meu marido é assim, tem um GPS que tem um satélite no céu que está identificando o trânsito, mas na cabeça dele ele sabe aonde tem trânsito e aonde não tem trânsito. Mas, o que a gente estava falando? Eu digo mais, eu acho que a gente vai falar de algo mais importante ainda, que é até mesmo antes de namorar ou de conhecer alguém, né? Porque, como você disse, nós temos que nos preparar. Você que está em casa me assistindo, talvez nos assistindo, né? Você talvez está pensando, eu tenho o sonho de casar, de namorar, de construir uma família, ou até mesmo, eu gosto daquela pessoa da escola ou da faculdade. E a pergunta é, na verdade, o que você quer? E eu acho que é aí que as pessoas estão, digamos assim, um pouco enganadas. Sim. Às vezes as pessoas não sabem realmente o que elas querem, né? Normalmente, por exemplo, tem mulher ou homem que quer a outra pessoa, mas por que ele quer um relacionamento? Se calhar é só por necessidade afetiva, se calhar é só para ter um abraço, ou um beijinho, ou alguma coisa assim, né? Ter alguém para assistir Netflix. Para suprir alguma coisa. Exato. E às vezes as pessoas não entendem bem. Então, para que eu vou me relacionar? É a primeira pergunta. O que eu quero da minha vida? Eu quero ter só um namorado? Eu quero alguém para passear? Eu quero alguém para poder conversar todo dia à noite? Ou para quando eu acordar de manhã ter um bom dia? Aí sabe o que acontece? Começa a namorar com esse desejo e a bendita da outra pessoa não manda bom dia de manhã. Aí a pessoa se frustra. Porque não era isso que eu queria. Mas, na verdade, se calhar, já está querendo mal, digamos assim, né? Não é realmente o desejo correto ou o pensamento, o objetivo correto, exato.
E hoje nós vamos aprender sobre o amor, né? Que o Uhum. amor não é algo intocável, né? Ah, já que eu amo uma pessoa, eu tenho que aceitar, pastora. Já que eu crio aquele sentimento, agora eu tenho que aceitar, alimentar e pronto. Pois. Foi amor à primeira vista, O amor pastora. me pegou, eu tentei escapar, não conseguia, não é? É o que dizem. É. Mas é isso, as pessoas ficam se alimentando com isso. É nas novelas, é nos filmes, nas músicas. Ah, é assim. Fui arrebatado, né? Por amor. Fui apaixonada. Aqueles olhos azuis me arrebataram. E na verdade, as coisas não são bem Bem assim, né? Diante desse sentimento, nós temos duas opções, né? Que é o que nós vamos aprender hoje. Ou eu rejeito, ou eu alimento. Porque o amor é um sentimento. Então, Sim. nós vamos ali sentir aquilo. E eu tenho a opção de rejeitar ou de aceitar. E a pastora pode explicar para o pessoal que está nos acompanhando, né? Em que momento eu aceito, em que momento eu tenho que rejeitar? Será que todos eu rejeito ou todos eu aceito? Como é que Exatamente. funciona? Quando um homem ou uma mulher, né, se identifica com uma outra pessoa que Sim. já acaba tendo uma atração, alguma coisa, seja, não precisa ser necessariamente uma atração física, né? Mas aquela outra pessoa te interessa de certa forma, seja porque é uma pessoa inteligente ou uma pessoa que tem até mesmo características físicas que te agradam. Naquele momento, a gente identificou um sentimento, ou seja, aquela pessoa me atrai Me de certa atrai. forma. Agora, cabe a mim alimentar ou não alimentar esse sentimento, né? Esse desejo mesmo. E como que a gente pensa nisso? Então, por exemplo, por um acaso, uma menina solteira olha para um rapaz solteiro e vê tudo isso. Agora, você precisa, antes de alimentar esse sentimento, ou seja, antes de ficar à noite, antes de dormir, ficar pensando nele, ouvir as músicas Já e imaginar imaginar. ele, os dois, eu, você, 2 filhos, E um o cachorro. Antes de ficar imaginando isso, ver algumas coisas e pesar na balança. Vale a pena esse investimento, né? Porque quando a gente alimenta o amor, né, a paixão, automaticamente nós ficamos cegos. Já, a pessoa se envolve, né? Exato. E depois que está apanhado, Não tem como. já era. Você não vai ver aqueles defeitos. E quando for ver os defeitos, se calhar já está tarde demais. Às vezes já está muito envolvido. E depois a gente também sempre começa a arrumar desculpas. Ele vai mudar. Ele vai mudar. Não é assim, é só agora. É porque agora ele é novo. E, na verdade, não é. Ali já está tudo à mostra, né? E principalmente agora no Brasil, que nós vemos tantos casos de relacionamentos que não dão certo, mas da pior maneira possível, Sim. não é? Que chega mesmo aos extremos. Tanto se fala, né, do feminicídio no Brasil, por exemplo. E a pergunta é, será que realmente, e obviamente que eu não estou botando a culpa na mulher, mas será que realmente não houve traços antes que a pessoa não percebeu que talvez aquela pessoa Não é. tinha aquelas características? Talvez era uma pessoa agressiva, uma pessoa que não lidava bem com ciúmes. Porque se calhar isso tudo dá para ver antes, né? É importante nós entendermos isso, né? Que uma pessoa não consegue fingir 24 horas que ela não é, né? Não E consegue. são nas pequenas situações que vai soltando. Ah, mas pastor, era só na brincadeira. Era. Ele fez aquilo, ela fez aquilo, foi só na brincadeira. Foi só na Mas brincadeira. não é, né? Lógico que não. Tudo já são características que já está mostrando da pessoa, né? E é isso que nós temos que ficar atentos. E parece que essa conversa, nossa, mas essa conversa é bíblica, um programa cristão falando sobre isso, será que faz sentido? Lógico que faz sentido, porque Deus, ele está nas nossas escolhas, quem Sim. escolhe somos nós, Aham. entendeu? Nós temos esse direito de escolha, né? Então, Exato. o pessoal que está nos acompanhando tem que entender isso, né? Não é na mão de Deus. Ah, se não deu certo, foi Deus que não quis, né? Mas não é assim que funciona. Mas também quando dá errado, falam, por que Deus deixou isso acontecer? Não tem nada a ver com Deus. Pois é, é importante nós entendermos isso. Nós agora vamos ficar com o nosso momento musical. Daqui a pouquinho nós vamos voltar e realmente aprender mais sobre a vontade de Deus para construirmos uma família feliz. Então, fique agora com esse videoclipe. Quando ela passa, fico louco da cabeça. Isto que sinto, nem consigo explicar. Seu corpo parece
Olha, essa música já falou tudo, né, pastor? Já pode até encerrar o programa, né? Podemos. A música já falou por nós. Sobre realmente nós termos os olhos abertos, né, antes de casarmos. E realmente entendermos que o amor é um sentimento. Não é porque eu senti, foi o que a pastora estava explicando, não é porque eu senti aquela atração que eu sou obrigada a ficar com aquela pessoa. Por vezes tem aquilo da carência, né? Por vezes nós, ainda mais a mulher, tem aquele período que realmente está mais sensível e é onde é pegar na curva, né? Sim, aí aparece lá o garanhão, com a voz doce, com a voz suave, né? Aqui tá, eu sei que aqui não é um programa só de mulheres, mas acaba que somos duas mulheres. Exato. E a verdade é que quando eles querem alguma coisa, né, eles usam a voz que for preciso, o olhar que for preciso e fazem o que for preciso para conquistar aquilo. A gente não pode deixar se enganar por isso, né? Exato. E o amor é um sentimento. Eu posso aceitar ou rejeitar. E é importante nós entendermos isso porque, é culpa de Deus que eu não tive um casamento bom. Por que Deus não me mostrou antes? Mas por vezes Deus está mostrando e por vezes nós estamos vendo, mas não queremos ver, pastora. Lógico que não. Porque às vezes não convém ver, né? Pois, ai Deus, se for possível, me manda um sinal, né? Exato. Que a pessoa está aqui. Tá com Não, tem que... quem faz as escolhas somos nós, né? Sim. Deus não vai descer aqui na terra e falar, minha querida, case com aquela pessoa. Deus não vai fazer isso. A Bíblia, em todo momento... Olha, na verdade, acho que não tem um momento na Bíblia que ela fala, você tem que fazer isso. A todo momento a Bíblia dá escolhas. Escolhe isso... Mas ela mostra, se você escolher isso, vai acontecer isso. Agora, mas é nós que temos que decidir, né? Então, se eu escolher brincar de namorar, como diz a música, né? Vou namorar só por namorar. Mas quantas meninas que nós conhecemos que depois entram em depressão porque estiveram envolvidas num namoro super tóxico, seja homem, seja mulher, né? E depois fica com traumas. Quantas vezes já dei consultas pastorais para meninas de 15 anos que já estão cheias de traumas, né? Eu que já... Não vou falar a minha idade. Mas pronto, já tenho algum tempo nessa terra. E eu penso, gente, tão nova para ter tantos traumas, né? Por quê? Porque começou muito cedo, sem saber escolher. Porque minha amiga namora, então eu também tenho que namorar. Gente, a obrigação de... E depois todo mundo sai em casal, só eu que não vou em casal. Aí depois começam as piadas, né? Que tá ficando para tia ou algo assim. Epa, é sério, né? Não vale a pena arriscar a sua vida por uma piadinha assim, sabe? Nós estamos falando de uma forma bem leve, né? Afinal, nós somos brasileiros, né? Tem que levar na brincadeira. Mas quando uma pessoa... rir para não chorar. Quando uma pessoa está realmente envolvida, aquilo de que nós, quando falamos, tem que rejeitar, é uma decisão que muitas vezes vai doer. Porque quando a pessoa ama uma pessoa, ama que aquilo, já está acostumada ao ligar, ao conversar, ao carinho, ao afeto. Mas, em primeiro lugar, antes de nós queremos construir uma família com essa pessoa, é realmente nós entendermos, será que é a pessoa certa? Será que realmente eu vou ser feliz com essa pessoa? Será que realmente nós vamos construir uma família de acordo com Deus? Porque existe aquela, né, pastora? Acredito que já vai fazer parte até de uma das dicas que nós vamos dar daqui a pouco, né? Sobre uma pessoa ter objetivos que são diferentes do objetivo, não bate os objetivos, né? Por vezes uma pessoa não gosta de viajar e o outro ama viajar e quer viver a vida fazendo trabalhos viajando. Logo já se vê que são objetivos e coisas que lá na frente não vão bater, né? Sim, ou às vezes uma das pessoas tem um grande objetivo, por exemplo, profissional. Sim. Né? Existem profissões que demandam muito tempo, a pessoa tem que ficar muito tempo fora. E talvez você é uma pessoa que se calhar não quer isso, quer um marido mais presente, e já outras pessoas não ligam de apoiar o outro para essa profissão. Ou seja, você precisa ver as características, né, que tem igual entre os dois. Às vezes um quer muito uma coisa, o outro quer outra coisa. E depois, que hoje em dia se fala muito sobre isso, né, que a mulher tem que ser independente, ela não precisa do marido, o marido não precisa mandar nela. E isso não tem a ver com o marido mandar, desmandar, não tem nada a ver com isso. É que se você decide casar, é para ter uma vida em conjunto, é para ter uma vida em comum. Não faz sentido você casar para cada um viver num lado. Viver vidas separadas. Aí que tá, você tem um marido, tem a esposa, mas você não tem um casamento. Você tem o volante, tem as rodas, mas não tem um carro. Porque, para ser um casamento, os dois precisam remar para o mesmo lado. A família é um grande barco, que toda a família tem que remar para o mesmo lado. Né? E se não remarem, para onde que vai? Ou vai ficar em círculos, ou vai
arrebentar no meio das ondas, né? E é isso que nós estamos tentando ensinar. E o melhor de tudo é ver isso antes de estar apaixonado, amando, né? É que também hoje em dia já se perdeu tanto a verdade da palavra amor, né? Hoje todo mundo fala te amo pro gato, né? Fala te amo para todo mundo. E não é assim, né? Amor é um valor, perde o valor. O amor é um sentimento muito forte. O amor é o amor que Deus teve por nós a ponto de entregar seu filho, né? E quando a Bíblia fala, por exemplo, do papel do homem, hoje não é o tema, mas ele fala, por exemplo, do homem ao ponto de entregar a vida pela esposa. Então, isso é amor. Se você talvez não está com essa capacidade de amar alguém a esse nível, se calhar você não está preparado para um relacionamento. E eu falo isso, parece besteira, mas eu já vi casais que brigavam porque o marido, por exemplo, trocava a esposa pelo ginásio. Ou seja, eu tenho certeza que ele não daria vida por ela, mas daria vida por um whey protein, entendeu? É tipo isso. Sim. É mesmo isso. E é o que vai fazer a pessoa ser feliz, né? Realmente saber tomar a decisão no momento certo e com a pessoa certa, né? E até no livro Antes de Casar, né? O nosso apóstolo compartilha, que é o autor desse livro, algumas dicas que são fundamentais para que nós possamos aí construir a família, o relacionamento como tem que ser. E algo que é o primeiro e que por vezes é algo difícil para muitas mulheres. Essa dica é para as mulheres, né? Até mesmo para os homens que estão do outro partido ver, se é muito fácil, não devo ir. E é essa a primeira dica, para que as mulheres não sejam fácil. O que é ser fácil? Pois, às vezes, e hoje nós vemos muito isso, infelizmente, né? Não estou falando aqui contra a mulher pode usar o que quiser, pode ser o que quiser. A gente não está falando disso. A gente está falando que existe o sexo oposto, né? Que também tem uma predeterminação genética, digamos assim, que é da caça. E o ser fácil é exatamente isso, ser uma presa fácil. E quando a gente fala de ser uma presa fácil, não significa que... porque se o rapaz dá em cima, então eu não posso demonstrar sentimentos. Não tem a ver com isso. O ser presa fácil é exatamente isso. Está tão disponível emocionalmente que qualquer um que chega consegue lugar logo naquela casa que é o seu coração. E aí a gente abre, às vezes, a porta do nosso coração para qualquer um, né? Seja para a pessoa boa, seja para o ladrão, para o bandido que está vindo só para destruir a nossa vida. E a mesma coisa, como você disse, para os homens. Normalmente, quando uma menina também é muito fácil, para eles é só uma brincadeira, é só um jogo. Como eu disse, eles gostam da caça. Uma caça que é fácil, pronto, depois que consegue, vai à procura da outra. Mas aí depois fica lá a mulher machucada, né? Esse é o problema. Exato. Por isso que essa é a primeira dica fundamental, né? Tanto para um quanto para outro. Entender, né? Já ouvi aquele ditado, né? Tudo que vem fácil... Também vai fácil. E é importante nós entendermos isso. Se eu dou valor, se realmente a pessoa luta por mim, é aquela frase, esperar em Deus, né? Se realmente alguém está disposto a esperar, se não é o momento certo, por vezes a idade, por vezes as circunstâncias, não é o momento certo. Mas se eu amo uma pessoa, eu decido esperar e receber a resposta de Deus para que no momento certo tudo se encaminhe e dê tudo certo, né, pastora? Porque vai dar certo. Se for da vontade de Deus, sempre dá certo. Sim, e se você souber esperar, né? Sim. Corretamente, ou abrir os olhos, né? Conseguir enxergar as qualidades corretas das pessoas, você vai acabar encontrando. O que acontece é que muitas vezes as pessoas também estão em busca da coisa errada. Porque tem mulheres, por exemplo, que nem dão a oportunidade de conhecer um rapaz, porque se calhar ele não é bonito como ela queria que fosse, né? Ele não é aquele ideal que eu estava esperando, e daí nem dá a oportunidade de conhecer o outro. Eu já conheci casos assim. E na verdade, é isso. Conhecer a pessoa não é só também se ela te agrada fisicamente, né? Mas também era isso que nós estávamos falando. Se os sonhos batem, a conversa bate. Às vezes, você é uma pessoa engraçada e o outro não gosta de piadas. E aí, o que vai fazer? Alguém vai ter que parar de contar piada. Mas acontece. E a próxima dica que já entra, né? Que é o que a pessoa quer da vida. É realmente entender os objetivos, o que vai querer para construir. Que nós estávamos dando um exemplo e foi uma das coisas que a pastora falou no primeiro bloco, né? Nós entendemos o que eu quero da minha vida. Será que eu olho para essa pessoa e penso, não, eu quero casar, eu quero construir uma família com ela? Ou será que ainda vem a dúvida, será que é a pessoa certa para eu casar? Ainda não tem aquela certeza dentro do coração. Sim. Então tem que ter aqui, antes de casar, olhos, não é nem abertos, né? É esbugalhado. Tem que ser. E mesmo assim, né? E mesmo assim passa coisa.
Sim, todos nós temos defeitos. Sim. Nunca vamos encontrar alguém perfeito. E eu acho que, com certeza, o primeiro erro que acontece quando as pessoas estão em busca de um relacionamento é tentar encontrar alguém perfeito e alguém capaz de suprir as suas necessidades emocionais. Então, aqui, a gente já vai quebrar, eu sinto muito se você está me assistindo, mas nós vamos ter que quebrar esses dois paradigmas aqui. O primeiro é, todo mundo tem defeitos. Você tem defeito que está assistindo, né? Se você está atrás do perfeito, meu bem, então... complicado, né? Porque ninguém é perfeito, então todo mundo vai ter os seus defeitos. A pergunta é, eu vou conseguir viver com os defeitos daquela pessoa pro resto da minha vida? Essa que é a pergunta. Aqui não está em causa se a outra pessoa é perfeita. O que está em causa é se os defeitos da outra pessoa não vão ser demais para mim. Pronto. E o segundo é que ninguém é capaz de satisfazer emocionalmente a outra pessoa. Todos nós temos um vazio, digamos assim, uma peça que falta no quebra-cabeça, que só Jesus é que completa. E às vezes a gente tenta preencher esse espaço com quem? Com o relacionamento. E depois se frustra, porque relacionamento nenhum supre a necessidade emocional que todos nós temos, mas é que só Jesus que supre. Exato. E também algo muito importante que as pessoas, por vezes, nem sabem, pastora, é nós analisarmos como é que aquela pessoa é dentro de casa. Como é que é com os amigos quando está à vontade, né? Como é que é com a mãe, com os pais, com os irmãos. Porque é importante nós entendermos, mas ele é assim com os pais, mas porque está acostumado, comigo vai ser diferente. Sim. Ou por vezes, ela grita assim com o pai dela, mas é porque pronto, já está acostumada há tantos anos junto, né, pastora? Então, não tem problema. Mas não. Quando a pessoa está em família, ela está à vontade. Ela não precisa mostrar nada, ela não precisa mostrar o melhor lado dela. Exatamente. Por isso que é importante essa dica e fundamental para a pessoa que está nos acompanhando, né? Sim. Analisar como é que aquela pessoa é dentro de casa. É o olhos bem abertos. Sim. Dentro de casa, ele é, como você disse, ela e ele são quem realmente são. Você vai lá no quarto vê o quarto da amada e é aquela bagunça, roupa jogada por tudo que é lado. E depois se casar, vai ser assim na casa. Exato. Tudo bem, se você suportar isso, ok. Se não suportar, e aí? Depois se casar, vai ser aquela briga. Mas antes de casar, já dava para saber, né? Antes de casar, a menina não pega numa colher para mexer o arroz. Aí depois que casa, ela não sabe fazer comida e vai ter brigas por causa disso. Por quê? Se antes de casar já dava para saber disso. E digo mais sobre olhos bem abertos, né, de como ela em casa. Como que foi o relacionamento anterior daquela pessoa, né? Normalmente, né? Não, ela que foi a louca. Ela surtava por nada. Será que ela surtava por nada? Será que ele não dava motivos para ela surtar por nada? Então, às vezes é isso, porque na hora do que estamos apaixonados, é lindo, é perfeito, é as mil maravilhas. Mas, se calhar, já tem aqueles resquícios ali, e tudo isso são olhos bem abertos. E é fundamental para realmente abrirmos os olhos. Quando falamos de olhos esbugalhados, né? É realmente nós entendermos isso, né? Que se uma pessoa quiser realmente ter uma família feliz, é claro que tudo que nós estamos falando aqui, Deus tem poder para transformar. Imagina só que a pessoa está pronto, pastor, eu tô casada, agora o que eu faço? Me divorcio e vou em busca de alguém que realmente seja a tampa da minha panela. Também não é assim, né? Deus também tem poder para transformar. Então, nós temos que realmente primeiro confiar em Deus. Se nós fazermos o nosso papel, realmente buscarmos a direção de Deus, ele vai nos mostrar o caminho certo, Deus ele vai nos mostrar a pessoa certa e também vai acalmar o nosso coração, né? E vai nos dar realmente a tranquilidade. Quando for o momento certo, quando for a pessoa certa, Deus realmente vai mostrar para você e certamente você vai ser feliz como nunca. Se esse é o desejo do seu coração, saiba que também é o desejo e a vontade de Deus para a sua vida. Que todos nós sejamos felizes, né? Que todos nós possamos viver e ter uma família abençoada. Essa sim é a vontade de Deus. E se por vezes essa não é a sua realidade, nos envie seu pedido de oração. No final a pastora vai orar, vai declarar a bênção e saiba que realmente Deus é um Deus do impossível, que vai restaurar o seu casamento, a sua família, quando assim você confiar em Deus. Nós agora vamos ficar com o nosso momento musical e daqui a pouco a pastora vai orar por você e certamente Deus vai operar na sua vida. Então fique agora com este videoclipe.
sonho, um alvo a alcançar. Não é o sucesso ou fracasso que diz se consegues ou não consegues, chega lá. Tens de limpar as imagens erradas da tela do seu coração. Escreva o seu futuro que quer escolher, confesse os alvos e vais ter. Escreva seu futuro, tu falas o que quer escolher. Escreva seu futuro, não desista, vai acontecer. Escreva seu futuro, tu falas o que quer escolher. Escreva o seu futuro, não desista, vai acontecer. O seu futuro está em branco, um sonho, um alvo a alcançar. Não é o sucesso ou fracasso que diz se consegues ou não consegues, chega lá. Tens de limpar as imagens erradas da tela do seu coração. Escreva o seu futuro que quer escolher, fala em existência e vais ter. Escreva seu futuro, tu falas o que quer escolher. Escreva seu futuro, não desista, vai acontecer. Escreva seu futuro, tu falas o que quer escolher. Escreva seu futuro, não desista, vai acontecer. Nós agora vamos aprender fé. A fé é uma força, a fé é algo que vai atrair até nós realmente tudo aquilo que nós desejarmos no nosso coração. Não é que nós vamos aprender sobre a fé, né, pastora? Mas vamos encher o nosso coração com uma história de fé. E a pastora trouxe uma história muito especial para o programa de hoje, não é? Para quem nos acompanha. Sim. Hoje eu trouxe a história de Abraão. Estive pensando qual história, né, que podia ser. E eu acho que não há história de fé maior do que Abraão, que foi considerado o pai da fé, né? Sim. E Abraão, por muito tempo, ele quis um filho. A esposa dele era estéril. E ele desejava muito. E às vezes as pessoas que estão em casa estão a desejar muito alguma coisa, né? E ele soube esperar, né, o tempo de Deus. No meio do caminho houve ali alguns percalços, quando ele não quis esperar. Quando ele não quis esperar, mas pronto. A verdade é que Deus fez aquilo que ele queria, deu um filho. E depois que estava tudo lindo, tudo maravilhoso, o que aconteceu? Deus pediu esse filho. E, para quem conhece essa história, Deus pediu Isaac como um sacrifício. Sim. E essa parte que eu acho a mais bonita da história de Abraão, que ele preparou a lenha, preparou o fogo, pegou no filho, colocou lá em cima do jumentinho, e o filho pergunta: pai, temos aqui a lenha, temos aqui o fogo, cadê o sacrifício? E Abraão sabia que o sacrifício era Isaac, mas a resposta dele foi: Deus proverá. E mais lá à frente, depois, já não lembro onde, acho que é em Hebreus, se eu não me engano, que fala que Abraão tinha a fé de que mesmo que ele chegasse a sacrificar Isaac, Deus prometeu um filho a ele. Então, Deus não é homem para mentir, então Deus não ia ir contra a própria palavra dele, porque foi Deus que prometeu um filho. Então, ele sabia que ainda que ele matasse Isaac, Deus seria poderoso o suficiente para ressuscitar Isaac. Então, isso é fé. A fé é a gente acreditar naquilo que Deus fala. Fé é nós olharmos para a palavra de Deus, para aquilo que a Bíblia nos promete, e não tirar os olhos daquilo. Sim. Não é verdade? É realmente nós entendermos que Deus tem o melhor para a nossa vida, não Exato. é, pastora? E essa é a fé, nós entendemos que por mais que Abraão sabia que
que Deus ia prover de qualquer forma uma situação, um caminho, né? E para quem está nos acompanhando, Deus pode prover uma porta onde não há, não é? Deus. Porque nós acreditamos num Deus de milagres. Sim. E durante a Bíblia nós vemos tantos milagres, tantos milagres. Ah, mas a Bíblia já foi escrita há tanto tempo, como eu posso ter certeza? Eu tenho certeza porque eu vejo esses mesmos milagres hoje. Se nós aplicarmos a mesma fé que aquelas pessoas da Bíblia aplicaram, nos dias de hoje nós temos os mesmos milagres, né? O milagre da mãe que não pode ter filhos e depois quando vai ver, tá grávida. Deus. Entende? Da família que o casal está separado e a mulher não quer voltar, o marido não quer voltar e de repente quando vê, o casal tá lá de volta, unido, tem até outro filho. Eu conheço histórias assim, sabe? Porque Deus é um Deus de milagres. A Bíblia fala que Deus é o pai dos órfãos, é o marido das viúvas, ou seja, Ele é aquele que supre as nossas necessidades. E talvez que você que está em casa me assistindo agora, você talvez está atrás de um relacionamento para suprir uma necessidade, sabe? E Deus, Ele é poderoso para suprir as suas necessidades mais profundas, aquilo que homem nenhum, mulher nenhuma consegue suprir. Então, confie em Deus, acredita em Deus. E assim como diz lá em Mateus 6,33, né? Busca primeiro o reino de Deus, as coisas dele. E todo o resto Ele acrescenta e Ele vai acrescentar, olha, 100%, né? De uma forma muito boa. E acontece muitas situações de Deus fazer acima ainda, né? Além de alcançar aquilo que a pessoa quer, é uma coisa que vai acima. E a pastora vai orar e declarar realmente a bênção de Deus para todas as pessoas que nos acompanham, acreditando mesmo, né? Que além de Deus suprir as nossas necessidades, vai fazer acima. Além de nos dar um casamento abençoado, realmente vai transformar a nossa família e fazermos com que cada dia mais nós sejamos felizes aqui nessa terra, porque é a vontade de Deus, não é? E eu vou orar. Eu vou orar porque nós acreditamos no poder da oração. Sim. Mas também não vou mentir. Não basta uma oração. Exato. Existe um passo a ser dado, né? Todas as pessoas da Bíblia que tiveram milagres precisaram agir de alguma forma. Elas tiveram que dar um passo. Nenhum milagre caiu do céu. Todos os milagres aconteceram porque alguém fez algo. Deu um passo diante de Deus, né? Mais perto de Deus. Então, eu vou orar. Mas eu exorto a todos vocês. Procure uma igreja. Procure, temos a nossa igreja Maná, mas procure uma igreja que fale a Bíblia viva, a Bíblia verdadeira, né? Leia a Bíblia para saber aquilo que Deus tem para nós, né? É o nosso manual de instrução, para nós termos uma vida plena. E sim, agora eu vou orar. Vai começar com uma oração, mas eu espero mesmo que aí onde você está agora, Deus possa te tocar e possa revelar para você aquilo que você precisa mudar para você ter uma vida de sucesso. Amém? Amém. E agora eu oro. Ó Deus, eu oro por todas as pessoas que estão agora, que enviaram pedidos de oração, que talvez estão assistindo esse programa e necessitam de um milagre, necessitam de algo mais de Ti, ó Pai. Eu creio em Ti e eu sei que Tu és poderoso para suprir as nossas necessidades e muito além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Eu declaro agora toda sorte de bênção sobre essas casas, sobre essas famílias. Eu declaro a paz de Deus, que excede todo entendimento. E eu declaro a alegria de Deus, que é a nossa força, sobre essas casas, sobre essas vidas. Eu lanço agora essa semente, acreditando que toda palavra lançada não volta para trás vazia e antes trará muitos frutos na vida de todos esses que estão a me ouvir. E se você está em casa agora e tem fé nisso, fala, eu recebo, eu creio, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. E nós cremos, né, pastora, que realmente que todo mundo que está acompanhando o nosso programa, que recebeu essa semente, né, o que nós falamos, receber essa oração, certamente Deus, Ele vai agir. E o que fazer depois de orar, pastora? É acreditar? É continuar acreditando e ter certeza. E aí o que eu disse, é buscar ajuda. Sozinho você vai ter os mesmos resultados, porque mesmas atitudes, mesmos resultados. Busque ajuda, procure uma igreja, tem aí o nosso SOS, formas de se comunicar, exatamente. Sempre vai ter alguém aqui do outro lado disponível para te ajudar. Pastora, muito obrigada pela sua visita aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Né? Acredito que a pastora também estava disponível para ajudar todo mundo que estava nos acompanhando. Sim. Desejo a todos um ótimo dia, até o nosso próximo programa e tchau, tchau.